Oi, queridos alunos do 5º B da CEUNSP, da unidade de Itu. Eu estou apresentando para vocês aqui nosso primeiro vídeo, né? Nossa primeira videoaula gravada. Eu ainda estou engatinhando. Hoje enfrentei um enorme problema porque eu postei um vídeo de uma outra faculdade e aí ficou muito pesado. Partes do vídeo foram postados, outra parte não foi, então eu estou numa dificuldade terrível. Devia ter me preparado antes, coisa que eu não fiz, agora estou sofrendo. Mas vamos caminhando aí, vamos ver se a gente consegue perder o mínimo, né, das nossas aulas. Hoje é a aula, eu estou postando para vocês a aula referente ao dia 19, então eu estou gravando no próprio dia 19, é o horário que eu estarei com vocês aí, dando aula de Direito Processual Civil 3, ainda a gente falando de provas, tá? Vou postar, se tudo der certo, se eu conseguir, entre amanhã e sábado eu estou postando para vocês essa matéria e também a de Direito Civil, né? De Direito Civil 4 contratos. Vamos lá então, próxima tela. Então, só lembrando que nós estamos falando das provas, né? Próxima tela. Aqui a gente vai falar hoje sobre prova testemunhal. Então, lembrem-se que na semana passada a gente falou sobre prova documental, né? Sobre uma longa aula sobre prova documental. Hoje a aula também vai ser um pouquinho longa, porque prova testemunhal é uma das provas principais do direito processual civil hoje. Então, tem muitas nuances, muitos detalhes que a gente vai tratar, né? Então, bom, primeira coisa, conceito. Aí vocês vão seguindo na tela aí que vocês têm, né? Que nada mais é do que o PowerPoint que eu mandei para vocês já no e-mail de vocês hoje, tá? Então, tá. Prova testemunhal. O que é prova testemunhal? A prova testemunhal é aquela que é obtida por meio de relato prestado por terceiros, né? Que não pertence nem ao polo ativo nem ao polo passivo da ação, né? É prestado em juízo por terceiras pessoas que conhecem o fato litigioso, tá? Então, assim, aquele fato que está sendo objeto do litígio, em sendo conhecido por outras pessoas, essas pessoas vão cooperar com o devido processo legal para poder instruir o processo para servir de ajuda ao convencimento do juiz, que no final de toda a dilação probatória vai ter condições de julgar o caso e dar sua sentença, tá? Bom, a prova testemunhal ela é sempre aceita, sempre vai ser aceita. Tem algumas situações em que ela pode ser rejeitada pelo juiz. Então, aí o juiz, por meio de uma decisão interlocutória, que pode ser reformada por uma recorrível, né, por um agravo, por um recurso de agravo do instrumento, o juiz pode indeferir a inquirição dessas testemunhas em algumas circunstâncias. Bom, quando que ele pode indeferir? Quando os fatos já foram provados por documentos ou pela confissão da parte. Então, claro, considerando que o fato está provado por documentos, aquela prova documental que a gente viu semana passada, e se a própria parte confessar, então vai ouvir mais as testemunhas para quê? Não há necessidade, né? Então o juiz descarta. E quando a comprovação dos fatos só puderem ser provados por documento ou exame pericial, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, numa ação de investigação de paternidade, para que vai se ouvir prova testemunhal? Para que vai fazer produção de prova testemunhal? Se a perícia resolve praticamente toda essa questão, né? Então, se a prova pericial numa ação de investigação de paternidade tem quase 100% de certeza, não há necessidade de ouvir prova testemunhal. Tá ok? Quem que pode depor como testemunha num processo? Regra geral, qualquer pessoa pode depor. Não há nenhuma restrição em regra, né? Com exceção dos incapazes, de pessoas que são impedidas ou suspeitas, considerando-se aquele processo específico, né? Vamos passar para a próxima tela? Vamos ver quais são essas pessoas aí. Então, olha aqui, a gente tem
os incapazes. Então, vamos verificar qual é a exceção à regra em relação à regra geral de que todo mundo pode ser testemunha. Então, assim, quem que são os incapazes? Primeiro, o interdito por enfermidade ou deficiência mental. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, considerando o momento da oitiva da suposta testemunha. Tá? Segunda situação, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as suas percepções. O que diz essa segunda situação? Aquela pessoa que estava acometida por uma enfermidade tal que a impedia de entender os fatos que estão sendo investigados agora nesse processo, se agora ela está em perfeita condição mental, se ela está perfeitamente capaz, mas se na época ela tinha algum tipo de enfermidade que a tornasse incapaz, então ela não vai poder depor. Agora ela está bem, mas na época ela não estava. Ou por embriaguez, ou porque ela estava em coma, ou porque ela teve algum problema psicológico ou físico que a deixou totalmente sem condições de discernir qualquer situação à época. Né? Bom, terceira situação, o que tiver menos de 16 anos. Cuidado aqui, uma pegadinha para o exame da ordem. Tá? Para efeito de oitiva de testemunha, os menores entre 16 e 18 anos, eles não são considerados incapazes. Em que pese para o Código Civil, eles sejam relativamente incapazes, para efeito de servirem como testemunha processual, entre 16 e 18 anos, eles são considerados capazes. Agora, se ele tiver 16 anos ou menos, ou seja, 15 anos, 16 anos incompletos, né? Então aí ele poderá ser ouvido, mas com algumas restrições que a gente vai ver na próxima tela. Então, para efeito de prova testemunhal, só será considerado incapaz, do ponto de vista etário, o menor de 16 anos. Ok? E também o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Meio óbvio isso, né? Só um momentinho que eu vou atender o telefone, com licença. Desculpa, gente. Tinha que atender esse telefone. Então, voltando. Cego e surdo quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Obviamente, né? Então, por exemplo, você, deficiente visual, você viu quem que foi que abalroou o carro de quem? Porque aqui um está dizendo que foi um, o outro está dizendo que foi outro e tal. Aí ele vai dizer o seguinte, vi? Não tem a menor condição, né? Não, eu vi, mas eu vi em braille. Não, tá bom. Obrigado pela tentativa, mas não. Então, se o cego fosse participar como testemunha pelo que ele viu, ele vai ser barrado. Agora, pode ser que o cego tenha ouvido muito bem alguma coisa. Se for necessário, se o problema não for da audição dele, então tudo bem. Pode ser que ele seja ouvido sem nenhum problema. Tá? Bora para a próxima tela. Bom, agora a gente vai ver o rol trazido pelo Código de Processo Civil das pessoas que são impedidas de servirem como testemunha. Então, elas estão totalmente proibidas de servirem como testemunhas. Vamos lá. Primeiro, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, né? Pai, vô, bisavô, ou descendente, filhos, netos, bisnetos, em qualquer grau, e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Então, veja, qualquer parente nessa seara, ele estará impedido de testemunhar, né, num processo. E aí, bom, quem são os parentes em terceiro grau da linha colateral? São os irmãos, segundo grau, os tios e os sobrinhos em terceiro grau, tá? Então, essas pessoas estão impedidas. Primos, sobrinhos netos, tios avós, como eles são parentes, mas no quarto grau da linha colateral, então eles não têm impedimento, eles podem efetivamente depor como testemunha, tá ok? Na linha, e aí estou falando parentes de consanguinidade, na
na linhagem de afinidade, quem que são os parentes por afinidade? Os parentes por afinidade são os parentes do outro cônjuge ou do outro companheiro, né? Então, os meus parentes, dos quais eu adivinho, eles são meus parentes por consanguinidade. Os parentes da minha mulher, da minha esposa, são meus parentes afins. E dentro da seara dos parentes por afinidade ou parentes afins que são impedidos de atuar como testemunhas, a gente tem o sogro, a sogra, o genro, a nora, o padrasto, a madrasta, quem mais? O enteado, o cunhado. Então, essas pessoas todas elas estão impedidas de atuar, tá? Quem mais? O que é parte na causa? É óbvio, né? Se o cara é autor e é réu, eles até vão depor, mas eles vão depor na condição de depoimento pessoal, como partes, e não como testemunhas, seria um contrassenso, né? Que eles pudessem testemunhar também como testemunhas, participar também como testemunhas, né? O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Também são impedidos quaisquer pessoas que tenham participado direto ou indiretamente do processo, né? Então, você vê que o CPC fala até do juiz. Vocês podem dizer, mas espera aí, como é que o juiz vai ser ao mesmo tempo juiz e testemunha? Pois é, não vai ser juiz, mas o que pode acontecer é de repente haver uma prova nova. E aí, lembra-se que a gente considerou que é possível, a produção de provas novas, porque elas não poderiam ser, na época da petição inicial da contestação, apresentadas. Se por acaso houver uma prova nova que seja apresentada em grau de recurso, o que pode ser, o que poderia passar na cabeça do autor ou do réu? Poderia passar, pô, o juiz está sabendo de um negócio, então eu vou convocá-lo como testemunha, porque agora como está sendo, como o processo está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça, esse juiz de primeira instância pode vir e atuar como processo, pode vir e atuar como testemunha. Não, obviamente que não, porque isso não tem o menor sentido, tá? Então aqui são é o rol dos impedidos aqui. Vamos para a próxima, ainda dentro da prova testemunhal. Agora a gente vai ver quais são os suspeitos. Então assim, primeira coisa, as pessoas impedidas são aquelas que não podem atuar de forma alguma, né? São impedidos de atuar como testemunha. Agora são aqueles que são suspeitos por conta de uma situação qualquer. Por exemplo, o inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Agora imagine você na condição de juiz, aí você recebe como testemunha arrolada pelo autor uma pessoa que já se declara inimiga do réu. Qual é a isenção dessa testemunha para você confiar nela como alguém que vai estar isenta e que vai estar de boa fé para simplesmente produzir ou informar aquilo que ela sabe? É muito difícil, né? Ou uma outra situação, aquele que tiver interesse no litígio. Quer ver uma coisa interessante? É uma ação de indenização por danos materiais e morais. Maravilha. Qual que é o valor dessa que está sendo pleiteado? Vamos chutar aí 500 mil reais. Muito bem. Aí o que acontece? O autor, ele pega e arrola como testemunha um credor dele próprio. E aí, qual que é o problema de o autor arrolar como testemunha um credor dele, autor? É que esse cara tem, obviamente, interesse no final do litígio. É claro que ele, testemunha, não está isento, né? Ele, testemunha, ele quer sim que o processo seja procedente. Por quê? Porque se for procedente e o autor ganhar a causa e eventualmente ganhar lá os 500 mil reais que ele está pleiteando, o que vai fazer o credor aqui? Ele já vai entrar na grana, né? Ele próprio já vai dizer o seguinte, então, daqueles 500 mil reais que você ganhou, então pode passar 100 mil reais para mim, que é o que você está me devendo. Então, é claro, ele tem essa testemunha, esse exemplo que eu estou dando, é de alguém que tem interesse no litígio,
tá? Então eles são considerados suspeitos. Agora, vamos combinar um negócio, né? Como dizem por aí. É claro que o juiz ele não fica distrito quanto à oitiva das testemunhas à lei especificamente. É claro que existem pessoas que são incapazes, é claro que existem pessoas que são impedidas, como a gente viu, é claro que existem pessoas que são suspeitas. Mas, se o juiz se convencer de que é importantíssima a oitiva dessas testemunhas, mesmo sendo elas suspeitas, impedidas e incapazes, ele poderá ouvir. Mas essa oitiva essas testemunhas têm um nome específico formado doutrinariamente. A doutrina chama essas testemunhas como informantes. Então, o que acontece com essas testemunhas que sejam incapazes, suspeitas ou impedidas? Se o juiz achar que for necessário tomar o depoimento dessas testemunhas, ele vai ouvi-las, né, independente do compromisso de falar a verdade ou não. Então, assim, a ideia é só de ouvi-las, para ele obter informações que depois ele vai analisar se têm um valor bom, se são valoradas, devem ser atribuído um valor bom para eles, ou dessas oitivas, qual que é o valor que ele vai atribuir para essas oitivas. Se ele entender que, embora impedida ou suspeita, essa testemunha ela depôs com total isenção, ele vai utilizar essas informações para o seu convencimento na sentença. Se ele disser, essa testemunha aqui, impedida, ela foi ela pendeu muito para o lado ou do autor, então ela não tem um valor probante, né? Então ele simplesmente tomou o depoimento, a testemunha ela tinha esses problemas, né? Ser impedida, incapaz ou suspeita. O juiz mesmo assim achou que era importante ouvi-las, mas ele vai dar o valor que elas merecem. Tá bom? Bora lá? Deu uma rateadinha aí, mas eu acho que eu consegui consertar depois. O nervoso. Vamos lá. Fatos sobre os quais as testemunhas não são obrigadas a depor. Então, assim, a testemunha está lá para ajudar o juiz, ela está cumprindo um munus público, que é o que? Atuar naquele processo como testemunha, para auxiliar o juiz a dar uma sentença e distribuir a justiça. Basicamente é isso que a gente fala. Mas tem algumas situações em que a testemunha não é obrigada a depor. Quais são elas? Aí vocês têm aí no slide de vocês aí. Fato que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro, ou seus parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. São os mesmos parentes que a gente falou na tela anterior, tá? Ou fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Então, veja, se de repente uma testemunha é arguída para dizer o seguinte, a pessoa, para dar um exemplo específico, a pessoa que comprou o seu imóvel está dizendo que ela foi prejudicada pelo autor. Por quê? Porque esse autor vendeu o imóvel para o senhor e o senhor repassou esse imóvel para a terceira pessoa, que em tese seria o réu. Aí o réu arrola uma testemunha para confirmar isso. Só que aí qual que é o problema? Se ele não é parte no processo, tá? Ele, pelos fatos que foram alegados, ele passa a ficar numa situação difícil. Por quê? Porque ele agiu de boa fé, ele vendeu sim para terceiro, fulano, o réu, está tentando entrar com uma ação, uma ação de evicção contra o primeiro comprador, está pulando ele, porque é possível, né? Então, assim, o autor do pedido de evicção, ele está alegando que a anulação do contrato, enfim, ele está alegando que houve uma sequência de negócios jurídicos e que ele foi prejudicado, né? E nessa sequência de negócios jurídicos, ele está trazendo uma das testemunhas para dizer o seguinte: sim, eu participei dessa sequência de negócios jurídicos
e acabei prejudicando o réu, acabei prejudicando o autor. É claro que nesse caso ele poderá não se manifestar, porque ele vai dizer o seguinte, cara, se eu disser que eu participei dessa sequência de vendas e que no final culminou no prejuízo do autor, mesmo eu sendo arrolado pelo autor ou pelo réu, pode sobrar para mim. Então ele pode simplesmente dizer sobre esse fato, eu não vou me depor porque eu posso me prejudicar, a minha família e tal. Então assim, se o juiz entender que o seu depoimento poderá gerar prejuízos futuros a essa testemunha, então ela não fica obrigada a testemunhar. Uma outra situação há uma alegação de que houve vamos falar de um processo penal, né? Que houve um determinado estupro de fulano contra ciclano. Muito bem. E o senhor foi trazido aqui ao processo para confirmar se houve realmente esse estupro ou não. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu ouvi eu sei quem fez, eu sei o que aconteceu, se houve ou se não houve o estupro, mas eu tenho que me calar, porque quando eu ouvi esse assunto foi trazido em segredo, ou segredo profissional, ou sobre confissão, por exemplo, confissão religiosa. Né? Então veja, se uma determinada pessoa sabe de um determinado fato, o exemplo que eu estou dando seria num processo criminal, mas é processo, serve para civil e criminal. Se uma determinada pessoa sabe de um determinado fato, mas ela ouve, mesmo que em confissão, ouve esse relato quando ela estava na condição, por exemplo, de um psicólogo, de um advogado, ele tem o direito de reservar para si o que ele ouviu. E um religioso também, um pastor, um padre, né? Se ele ouve uma determinada confissão sob sigilo religioso, então ele pode, mesmo que convocado para testemunhar, ele pode dizer o seguinte, olha, infelizmente, por uma questão de sigilo religioso, eu não vou me manifestar sobre isso. Eu até sei qual que é a verdade desses fatos, mas eu me reservo o direito de calar. Tá? Muito bem. Onde que essas pessoas são ouvidas, né? Já que a gente está falando que vai ter oitiva de testemunha, ou seja, são as testemunhas diante do próprio juiz, onde elas são ouvidas? Bom, as testemunhas elas são sempre ouvidas na sede do juízo, ou seja, primeiro, se o processo correr, por exemplo, na primeira vara civil do foro de Itu, né? Da comarca de Itu, então ela vai ser ouvida nessa comarca. Agora, se a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por, sei lá, um outro motivo que o juiz entenda como relevante, ela estiver em impossibilidade de comparecer, mas está em possibilidade de comparecer, mas não está impossibilitada de prestar depoimento. Aí o que faz o juiz? Ele designa, conforme as circunstâncias, né, um dia e uma hora para que ela possa ser inquirida. Tá? Então, claro, a ideia é de que toda testemunha compareça no dia da audiência de instrução para dar o seu depoimento. Mas, por exemplo, ela está com coronavírus. É que agora também os prazos processuais, os serviços processuais estão suspensos, então isso não aconteceria. Mas vamos mudar. Ela está com uma doença muito grave, mas em que pese ela esteja com uma doença muito grave, talvez até numa fase pré-terminal, sei lá, ela tem condições de testemunhar, de dar o seu testemunho. Se o juiz entender que o seu depoimento é fundamental, é essencial, ela tem condições, ela está com as faculdades mentais ainda intactas para prestar o seu testemunho, mas infelizmente ela não tem mais como se deslocar. Então ela poderá ser inquirida ou na casa dela, no domicílio, ou no hospital em que ela estiver, enfim, é assim que funciona. Beleza? Próxima tela. Bom, agora a gente vai falar da produção da prova testemunhal. Como é que funciona isso? Bom, primeira coisa, qual que é o momento, batendo um bichinho aqui, tentando tirar ele aqui da mesa. Bom, qual que é o momento adequado para requerimento? Para requerimento,
não para apresentação do rol de testemunhas, que são dois momentos diferentes, duas coisas diferentes, tá? Então, assim, em que momento se requer a produção de prova testemunhal? Por parte do autor, logo na petição inicial. Então, ele já, quando ele vai protestar pela produção de tantas provas, ele vai colocar especialmente provas documentais, principalmente as arroladas junto com a petição inicial, provas documentais, provas testemunhais, depoimento pessoal, perícia e tal. Então, ele nomeia já na petição inicial o momento, ele já nomeia na petição inicial as provas que ele quer produzir e já insere também a produção de prova testemunhal. Por outro turno, o momento adequado para o réu é na contestação. Então, assim como o autor ele já tem que apresentar o requerimento para a produção de testemunhal na petição inicial, o réu também apresenta já o momento adequado, junto com a contestação, tá? No teor dos requerimentos da contestação. Ou então, na fase de especificação de provas, durante as providências preliminares, né? Então, pode ser que eles não tenham feito o requerimento, aí o juiz, durante o momento das providências preliminares, ele pede para que as partes especifiquem as provas que querem produzir e as partes, por uma petiçãozinha, especifica quais são as provas e já informam ao juiz o porquê que elas querem aquelas provas, qual que é a relevância da produção daquelas provas que eles estão requerendo. Tudo bem? Agora, logo em seguida, um outro momento da apresentação do rol de testemunhas. Então, assim, na petição inicial se requer, na contestação se requer. Agora, qual que é o momento em que eu vou arrolar efetivamente as testemunhas, apresentando nome, RG, CPF e o endereço para a intimação dessas testemunhas? Isso vai acontecer na fase de saneamento do processo e de organização do processo. Quem tem o poder de fazer isso, de saneamento e organização, é o juiz, porque é ele quem é o comandante em chefe do processo. Isso está previsto lá no artigo 357, parágrafo 3º ou parágrafo 4º do CPC, e aí o próprio parágrafo já diz o seguinte, tá, e qual que é o prazo para se apresentar o rol de testemunhas? 15 dias a partir da intimação dessa providência por parte dos contendores, tá? Então, em 15 dias, apresentação do rol de testemunhas. E só para deixar claro, o requerimento da prova testemunhal é só o momento em que as partes pedem, requerem ao juiz, juiz, eu vou querer produzir testemunho, a prova testemunhal, tudo bem? Tudo bem. Só que pode ser que no momento de requerimento, ele ainda não saiba quais serão essas testemunhas. Então, assim, a apresentação do rol de testemunhas, aí as partes já devem estabelecer quem serão essas testemunhas e identificá-las para o juiz poder fazer a intimação, tá? Isso se elas não comparecerem independentemente de intimação, que é uma possibilidade também, tá? Beleza? Muito bem. Lugar e momento do depoimento testemunhal. Bom, o depoimento testemunhal vai ser produzido na audiência de instrução e julgamento, né? E perante o juiz da causa, né? Seja lá o juiz titular, seja o substituto. Exceto as que prestam depoimento antecipadamente e as que são inquiridas por carta. Aí tem dois momentos. A regra geral é de que a testemunha tenha que comparecer diante do juiz na audiência de instrução e julgamento para fazer a sua declaração, para prestar o seu depoimento, tá? O que pode acontecer muitas vezes é que o autor, geralmente o autor, ele peça a produção antecipada de prova. Então, o que pode acontecer? O autor entra com uma ação, né? Uma ação indenizatória, qualquer ação de conhecimento, e aí ele já requer, desde o início, a produção antecipada de prova testemunhal de fulano de tal. E aí ele explica, eu já preciso que ele preste o seu depoimento já, por exemplo, porque ele vai viajar e o domicílio dele fica no Canadá, por exemplo. Mas ele é uma testemunha importante para a gente ouvir aqui. Outra coisa, a pessoa está muito mal e muito provavelmente ela vai falecer antes do momento adequado de se produzir a prova, que é lá no momento da instrução. Então, assim, ela está mal, mas ela se dispôs a prestar esse depoimento nesse momento, que ela está bem, é fundamental a oitiva dela, então aí qualquer uma das partes pode pedir a chamada produção antecipada de prova, tá? Agora,
Quando a testemunha é inquirida por carta, isso acontece quando ela mora em outra comarca qualquer, né? Pode ser por carta precatória para oitiva de testemunha ocorre quando ela tem um domicílio profissional ou residencial em outra comarca, muito longe da comarca em que corre o processo, né? Muitas vezes até em outro estado, ou poderá ser por carta rogatória, aí é mais longe ainda, né? Porque aí a carta rogatória é a forma que o juiz daqui do Brasil tem de requerer que alguém seja ouvido ou alguma providência seja tomada fora do Brasil, né? Então pode haver uma carta rogatória para que haja eventualmente uma oitiva de testemunha que tenha domicílio fora do Brasil e que esteja totalmente impossibilitada de comparecer na data que seria o usual, tá? Então, eu acho que nós terminamos por aqui. Terminamos por aqui, sim. Gente, curto, né? Agora eu tô inclusive fazendo essa aula um pouquinho mais curta. Primeiro que eu só estou falando e não estou podendo pessoalmente fazer as ponderações, responder a questões, etc. E eu também estou ainda me adequando o tempo útil desse material, tá? Fiquem à vontade para mandar por e-mail para mim, ou por enquanto ainda não, porque eu não consegui disponibilizar o meu e-mail da CEUNSP, tá? Eu ainda vou ter que ver como é que faz isso. É aquele negócio de bicho, né? Então eu sou novato, eu não sei. Mas assim, quaisquer perguntas que vocês tenham sobre esse tema, anotem, tá? Que depois eu vejo com vocês uma forma da gente responder. Beleza? Isso aqui eu vou postar entre hoje e amanhã para vocês, assim como o direito civil. E acho que eu consegui cumprir a minha tarefa de hoje de passar esse material para vocês. Beleza? Pessoal, CEUNSP, beijo para vocês. A gente se encontra na próxima aula, que muito provavelmente vai ser em videoaula também, tá? Grande abraço, até mais.